Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, eu sou Paulo Wagner. Seja bem-vindo a este episódio do podcast Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para a recuperação de muitos pacientes em estado crítico, a fisioterapia intensiva. Você sabe o que é? Quais as técnicas utilizadas? Em que momento ela é aplicada? A fisioterapia intensiva é uma área especializada que atua dentro de unidades de terapia intensiva, com foco na recuperação funcional, respiratória e motora de pacientes internados. Para esclarecer tudo isso, convidamos um especialista no assunto que vai explicar de forma clara o papel da fisioterapia intensiva, suas principais abordagens e os resultados que ela pode proporcionar. Então fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Fisioterapia Intensiva, Reabilitar é Urgente, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A fisioterapia intensiva é uma especialidade que atua diretamente na recuperação de pacientes internados em unidades de terapia intensiva, principalmente aqueles em uso de ventilação mecânica ou com mobilidade comprometida. O objetivo é promover a estabilidade clínica, prevenir complicações e acelerar o retorno às funções básicas do corpo, como respirar sozinho, se movimentar e até se alimentar. É uma intervenção decisiva para reduzir o tempo de internação e melhorar o prognóstico. Um dos pilares da fisioterapia intensiva é o cuidado com a função respiratória. Pacientes em estado crítico muitas vezes precisam de suporte ventilatório e é a atuação fisioterapêutica que contribui para o desmame da ventilação mecânica. Técnicas como aspiração traqueal, mobilizações torácicas e exercícios para fortalecer os músculos respiratórios fazem parte desse processo, com impacto direto na redução de complicações pulmonares. Para entender um pouco mais sobre esse tema, eu conversei com o Dr. Alexandre Satoshi Inagaki, fisioterapeuta intensivista, e ele começa nos falando sobre em que condições se faz necessário esse acompanhamento mais urgente do responsável pela fisioterapia intensiva de um paciente. Vamos conferir? Existem várias condições que o paciente fica muito grave e com isso ele precisa ser monitorizado e reavaliado constantemente por uma equipe de profissionais dentro da área hospitalar. E essa monitorização, reavaliações e intervenções casa muito dentro de um ambiente chamado unidade de terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva hoje reúne tecnologias de suporte de vida, profissionais especializados, médicos, enfermagem, e veio muito a agregar o fisioterapeuta nesse ambiente, né? Principalmente nas condições respiratórias e daí nas condições motoras. Nas respiratórias, o paciente que fica muito grave, ele precisa da ajuda do ventilador mecânico, do respirador. Então, o fisioterapeuta ele está em prontidão para instalar o suporte ventilatório inicial, fazer os ajustes durante o tempo, durante a evolução do paciente, né? Reavaliar se ele tem condições de sair do aparelho ou ir para um suporte menos invasivo e com o tempo ele pensar em estratégias para esse paciente voltar a fazer as atividades por si só, né? Como ficar de pé, como sentar na beira da cama, como caminhar, reduzindo muitas complicações em relação à imobilidade, a ficar fraco dentro desse contexto de gravidade, de ficar internado, ficar imóvel dentro de um leito de UTI. Sim, ou seja, então quando a gente olha para essa fisioterapia intensiva, a gente está falando de reabilitação, que ou seja, a pessoa, como o senhor bem colocou, passou por um período longo usando o respirador mecânico, precisa, entre aspas, aprender a respirar naturalmente
por conta desse trabalho que vocês fazem. Mas tem um trabalho preventivo aí, pelo que o senhor está colocando, exatamente porque se você fica muito tempo ali numa mesma posição, você vai perdendo essa massa muscular, você vai perdendo essa condição de movimento, e que se você não faz esse trabalho preventivo do fisioterapeuta, você terá muito mais dificuldades para deixar ali aquela situação, né? Isso mesmo, perfeito. Então, assim, o indivíduo, quando ele entra dentro da UTI, algumas vezes ele tem que estar até permanecer sedado para ele suportar algumas terapias, como a ventilação mecânica. Ele para de respirar por certo tempo, isso leva à perda de força muscular, então ele também desaprende a respirar, porque muitas vezes o aparelho respira por ele, e algumas vezes a gente tem que começar a deixar ele controlar o aparelho, isso chama sincronia, então o fisioterapeuta já ajusta isso para ficar mais confortável e com menos perda de força muscular respiratória. E esse tempo que ele fica ali sedado, ele perde também musculatura periférica, tanto de extremidade perna como de tronco. Então, hoje a gente tem tecnologia que a gente consegue fazer eletroestimulação, que seria um exercício passivo naquele paciente sedado, né? Mitigando essa perda de força, mitigando essa perda de massa muscular, né? E estando ele passando essa fase aguda da doença crítica, ele já tem a condição de voltar a fazer atividade por ele mesmo, fazendo o próprio esforço. Além dessa prevenção da perda de massa muscular, a gente tem a prevenção em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde. Por exemplo, a pneumonia associada à ventilação, né, que isso é uma das complicações do suporte ventilatório, e o fisioterapeuta atua junto com um bundle, que é um pacote de medidas para reduzir essas infecções. Porque o paciente às vezes entra por um motivo e durante a internação ele fica exposto a essas infecções, ele adquire essas infecções que acelera o processo de perda de massa muscular. E aumenta o risco dele morrer. Então, a gente fazendo medidas para diminuir essa exposição a infecções, a perda de massa muscular, a gente contribui muito em redução da internação, a mortalidade dentro da UTI. A mobilização precoce é uma estratégia cada vez mais adotada dentro das UTIs. Mesmo pacientes sedados ou em ventilação mecânica podem ser submetidos a movimentos passivos, mudanças de decúbito e, com o tempo, sentar à beira do leito ou até dar os primeiros passos com suporte. Isso reduz os efeitos da imobilidade prolongada, como fraqueza muscular, perda da massa e risco de trombose, além de contribuir para uma recuperação mais rápida. Além dos benefícios físicos, a fisioterapia intensiva pode ter impacto positivo na cognição e na saúde emocional dos pacientes. A interação com o fisioterapeuta, os estímulos sensoriais e o progresso motor ajudam na reorientação espacial e temporal, principalmente após longos períodos de sedação. Pacientes que recebem mobilização precoce demonstram melhor humor, menos quadros de delírio e maior motivação para seguir o processo de reabilitação após a alta. O fisioterapeuta intensivista, assim como os demais profissionais da área de saúde, precisam seguir fundamentos e protocolos pré-estabelecidos para que os resultados possam ser os mais positivos, conforme nos explica Alexandre Satoshi. Nós profissionais da saúde sempre agimos em cima de alguns fundamentos da fisiologia respiratória, da fisiologia cardiovascular, que apoia essa tomada de decisão à beira do leito com o paciente. Né? Então, já vinham alguns estudos que apoiavam e davam suporte para essa melhoria, para o teste e implantação dessa melhoria. Sim. Também foi importante dentro disso tudo, se a gente pode tirar isso de lição, de que a comunidade médica, científica, das unidades hospitalares, de dar a importância a esse profissional lá dentro da UTI, porque a partir de então, você tem um outro olhar diferente de quanto ele é fundamental dentro desse processo de recuperação do paciente. Né? Isso é assim, hoje o fisioterapeuta dentro da UTI, pelo tempo que ele vem desenvolvendo o trabalho dele, anteriormente a gente tinha um fisioterapeuta que atuava em períodos, né, manhã e tarde.
E daí algumas condições, por exemplo, a melhoria da técnica da cirurgia cardíaca levou o fisioterapeuta a ter o terceiro atendimento. Sim. Que é a hora que o paciente sai à noite de uma cirurgia complexa lá que leva 8 horas, 10 horas. E daí com o tempo veio algumas diretrizes recomendando a permanência mínima do fisioterapeuta 18 horas. Né? Alguns hospitais já se adiantaram com isso, né? Já tornando uma escala 24 horas, aí ter a disponibilidade do fisioterapeuta 24 horas. Mato Grosso do Sul, há mais de 10 anos, já tem essas escalas de 24 horas, começando lá em Campo Grande, Hospital Regional, depois aqui no Hospital Universitário. Com a pandemia, isso demonstrou mais, porque já os profissionais médicos que atuam em alguma unidade já teve contato com essa atuação, né? E com a pandemia, isso ele dimensionou para mais, graças a Deus. Hoje, em Dourados mesmo, que é uma cidade do interior, a gente tem o Hospital da Vida, que tem um serviço 24 horas, tem um Hospital Universitário, que é um serviço 24 horas. Durante a pandemia, o Hospital de Campanha contratou o serviço 24 horas. Então, assim, é um profissional que foi demandado em muito na pandemia e continua sendo demandado, né, pelas diversas condições de doenças dentro do hospital e dentro da UTI. Muito bem, Alexandre, nós estamos falando da importância desse trabalho da fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva da UTI, mas esse paciente, ele, na grande maioria das vezes, ele não fica lá por um período tão longo, vamos dizer assim. Ele precisa, em algum momento, deixar ali aquela unidade, e alguns pacientes até vão para casa. Não significa de ir para casa que se interrompeu esse trabalho de fisioterapia. Muito pelo contrário, que você falasse da importância desse paciente acamado em casa. Às vezes ele vai precisar ficar acamado ou para o resto da vida, conforme a patologia do qual ele vai enfrentar, ou por um período determinado, mas que esse trabalho precisa ter continuidade lá na casa desse paciente também, né? Perfeito. Agora a gente está falando da evolução da fisioterapia, né, dentro da UTI. A fisioterapia, ela entrou dentro da UTI para ter esses cuidados respiratórios, né? E em algum momento a gente começou a bater nessa tecla também, porque os pacientes sobrevivem à UTI e ele sobrevive e o retorno dele é uma condição pior do que ele estava antes de internar no hospital. Mas assim, a gente tem que entender que ele chega deitado numa maca, numa condição muito grave. Ele passa muito tempo deitado ali, recebendo vários suportes por vários dias. E os que sobrevivem, a gente via que ele não retornava à condição anterior à internação. Por exemplo, ele trabalhava numa academia, ele fazia atividade física, ele perdeu essa condição. Ele era o gestor da casa, ele era o provedor da renda. Ele não voltou a trabalhar. E daí veio essa preocupação de fazer antecipadamente exercício dentro da UTI. Sim. Então, assim que passa essa fase mais aguda, em que precisa fazer várias intervenções para manter a vida que está ressuscitando, a gente começa a fazer atividades para voltar à mobilização ativa. Tá? Pensando em que se o paciente tem condições de ficar de pé, caminhar até o banheiro, ele começa a ter uma certa autonomia para fazer os autocuidados. Então, hoje existe algo chamado transição de cuidado. Então, o paciente sobrevive a essa condição, tem alta do UTI e continua na enfermaria fazendo programas de exercício para recuperar a função dele anterior à internação. E importante que o fisioterapeuta ele desenvolveu essa linha dentro do hospital e também fora de casa, nos home care. Então, esse atendimento pode ser levado em casa e continuado o mesmo programa de recuperação de exercício e depois ainda ir para uma academia ou um estúdio para melhorar até rotina, inserção de exercício à vida, ao hábito de vida, né? E hoje o que chama muita atenção é as doenças relacionadas aos maus hábitos de vida. E sedentarismo. Né? Sedentarismo, obesidade, né? Daí desenvolve doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Então hoje a gente, como profissional da saúde, tem que atuar nessa parte de mudança de hábito. Né? Quando o paciente tem uma condição de gravidade, a gente acha um momento certo para tentar melhorar isso e implementar na vida dele. O trabalho do fisioterapeuta intensivo não termina com a alta da UTI. Muitos pacientes seguem com sequelas respiratórias,
fraqueza muscular ou limitações funcionais que precisam ser reabilitadas. A transição do cuidado entre a fisioterapia intensiva e a fisioterapia ambulatorial ou domiciliar é fundamental para garantir a continuidade na recuperação, evitando internações recorrentes e promovendo mais autonomia ao paciente no retorno à vida cotidiana. Estudos mostram que a fisioterapia intensiva reduz significativamente o tempo de permanência em UTI, diminui a necessidade de ventilação mecânica prolongada e reduz a incidência de complicações, como pneumonia associada ao respirador. Além disso, pacientes que recebem imobilização precoce apresentam melhores índices de alta hospitalar e recuperação funcional. Esses resultados comprovam que investir em equipes de fisioterapia especializadas traz benefícios clínicos e também econômicos ao sistema de saúde. Falando sobre os cuidados além da UTI, o Dr. Alexandre contextualiza também sobre a importância da família na recuperação desse paciente de forma plena, dando continuidade ao que teve início no leito hospitalar. Vamos ouvir. Perfeito. Hoje a gente dentro da literatura tem a importância da inserção da família no cuidado. Né? Isso faz até parte da transição do cuidado, até para ser mais efetivo. Então hoje a gente vê que é literatura, que o familiar dentro da unidade de terapia diminui o risco de complicações como as infecções relacionadas à assistência à saúde. Sim. Uma vez posto isso, o familiar, quando ele tem disponibilidade, ele já começa a assumir alguns papel de cuidado nesse paciente, nessa reabilitação. Então, o familiar, ele aprendendo, por exemplo, dar um apoio para ele ficar de pé e caminhar uma curta distância até o banheiro, ajuda muito na recuperação do paciente e diminuir custo. Sim. Porque o paciente, ele saindo menos dependente, ele diminui custo com o quê? Por exemplo, fralda, como, por exemplo, uma nova infecção, como, por exemplo, uma nova internação. O fisioterapeuta atuando em melhorar a ventilação mecânica, a gente diminui o tempo do quê? Ele sedado, o tempo em ventilação mecânica, ele ao tempo de exposto a uma pneumonia associada à ventilação. Então, daí se torna custo efetivo, né? Hoje a gente tem programas de fisioterapia que o paciente ele vai uma vez por semana, por exemplo. Então, isso tem que ser personalizado caso a caso, né? Hoje o hospital universitário tem um ambulatório e que os pacientes que tiverem internado na UTI ou no hospital, eles estão em reabilitação e eles vão uma vez por semana no ambulatório. E basicamente a única tecnologia que nós temos é o profissional, uma mesa e um computador. Tá? Para falar de grandes investimentos. E eles com o tempo recuperam totalmente a condição anterior à internação. Isso o senhor falou muito bem, acho que essa questão da autonomia acho que é fundamental para qualquer um que está numa situação debilitada. Além disso, quando ele ganha um mínimo de autonomia, ele ajuda o seu cuidador, porque nem todo mundo tem as técnicas de como levantar alguém, de como você posicionar alguém. Então, quando você dá essa autonomia para o paciente, você também está contribuindo com esse cuidador para ele ter mais condições de fazer isso, né? O nome disso aí é realmente a transição de cuidado. A gente transferir o nosso conhecimento para a família e para o paciente. Às vezes, muitos pacientes chegam na UTI, eles falam assim, não sabia que eu tinha diabetes, eu não sabia que eu tinha glicose no sangue. E realmente porque às vezes ele nunca foi no profissional de saúde e nunca foi educado em relação àquela doença, né? Que é uma doença que não tem cura, porém ele tem uma estabilização, um controle da doença, né? E o controle da doença não é só medicamentoso, é tudo uma mudança de hábito nutricional, atividade física regular, né? As visitas ao médico. Então, isso faz parte da educação em saúde, faz parte da transição do cuidado. Sim. Ainda falando com relação à profissão em si do fisioterapeuta, a gente está falando dessa questão, teve essa transição de cuidados, como o senhor bem colocou, e aí o próprio profissional, tem no caso do senhor, que é o intensivista, que trabalha diretamente dentro da unidade hospitalar, na UTI, e tem o profissional que vai, inclusive, dar continuidade ao trabalho de vocês, para aqueles que têm condição lá fora. Ou seja, isso vai depender muito de que estado é esse paciente e o que ele vai precisar recuperar para poder se traçar. E esses dois profissionais, eles interagem entre si dentro desse planejamento para esse paciente?
Hoje, na rede, a gente está tentando costurar junto ao município, Sim. né, essa capilaridade da transição do cuidado, né? Até porque os profissionais que atuam hoje no hospital são poucos que atuam na rede municipal. Mas o acesso a essa informação é sempre tida no relatório de alta do paciente. Então, qual que é a condição que o paciente sai? Ele está no relatório de alta, o fisioterapeuta avalia aquele contexto e avalia a condição atual, utilizando várias técnicas. Ele pode, por exemplo, usar um aparelho para avaliar a pressão dele, vai diretamente avaliar a força dele respirar, Sim. né? E daí ele vai traçar o indicador de meta de o que vai ser alcançado, como vai ser alcançado, qual que é a estratégia, qual que é o dispositivo que ele usar para treinamento muscular. A fisioterapia intensiva faz parte de uma engrenagem multidisciplinar que inclui médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. A interação entre essas áreas é essencial para garantir uma abordagem completa e eficaz. O fisioterapeuta atua em diálogo com todos os profissionais, ajustando condutas conforme a evolução clínica do paciente, sempre com foco na segurança, no conforto e na funcionalidade. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Neste episódio, conhecemos de perto a importância da fisioterapia intensiva e como ela pode transformar a trajetória de pacientes em estado crítico. Com técnicas modernas, profissionais capacitados e atuação integrada, é possível acelerar a recuperação e evitar complicações e devolver a qualidade de vida a quem passou por momentos tão difíceis. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.